estava aqui terminando a mesa, como eu tinha falado para vocês ontem no vídeo. E sinceramente eu achei assim uma pena não partilhar com vocês, porque eu acho que essa mesa tá ficando muito linda. É assim, eu já comecei a mesa, tá? E não fiz vídeo, portanto isso não tem volta a dar. Mas eu vou explicar para vocês tudo que eu fiz aqui e depois nós vamos finalizar juntos, ok? Tenho certeza que vocês vão entender porque é bastante fácil e simples de fazer essa pintura. Então é assim, o que eu fiz aqui? Eu já tenho aqui, eu vou mostrar para vocês tudo que eu tô usando. Então, eu tenho aqui a chalk paint preta, a branca, tudo que eu fiz. E no final a gente vai usar essa cera aqui, que é cera de acabamento branca, ok? É bastante importante isto. Deixa eu ver se eu boto aqui isso no mesmo sítio. Ok. É bastante importante sempre fazer o acabamento em peças brancas com a cera branca, tá? Porque senão, mesmo que seja transparente, não fica legal. Tem que ser mesmo a branca, ok? Então vamos lá, o que eu já fiz aqui nessa mesa? Eu pintei ela toda de preto, inteirinha, não deixei nenhuma parte sem pintar, ela ficou toda preta e por acaso ficou bem bonita. E depois eu vim passando a tinta branca. Eu já passei aqui várias demãos de branco e tem que se ter cuidado, pronto, para as partes que vão ficar branca, ficar bem branquinha. Aqui eu já tinha passado, dado umas pinceladas em branco, porém acabou tirando o fundo preto, que é o que eu quero que fique em evidência, esse fundo preto. Portanto, eu passei novamente o preto aqui. E depois venho com o pincel fazendo essa parte novamente. E vou fazer junto com vocês, ok? Então é isso, eu já passei toda preta e passei branco. E depois fui passando aqui nessas partes onde ficou mais branca, eu vim com a preta novamente, como vocês podem ver. Fui dando uns retoques para fazer novamente, tá? Então é isso. Aqui em cima, no tampo, ela tinha ficado bastante grossa. Vocês não se preocupem quando isso acontecer, se você achar que ficou muito grosso, não tem problema nenhum. Você vem com uma lixinha, deixa eu ver. Olha, usa sempre essa lixa aqui, ela é maravilhosa essa lixa. Você compra também na Leroy, essa é a 180, ela é bem fininha, ok? Então quando você achar que ficou, essa é pra madeira, tá? Então quando você acha que ficou assim muito áspera, aí você vem com a lixinha e passa ela bem de leve, que é para poder dar uma... Pronto, ela fica mais fininha, fica mais bonita, principalmente nos tampos, ok? E agora a gente vai aqui, vamos pintar então? Vamos trabalhar. A gente vai aqui dar uns retoques nas partes que ainda estão a aparecer o preto embaixo, ok? Eu ainda vou aqui dar uns retoques. E aqui depois vocês vão fazer assim. Vou já mostrar aqui nessa parte porque já tá seca, ok? Vão passar aqui com bastante tinta, porém não vão pôr o pincel assim direitinho para não tampar o fundo, tá bem? A gente vai fazer o pincel assim mais deitadinho. Vamos fazer assim, ok? Que é para pintar a parte de cima e permanecer o fundo em preto. Vamos pôr ali, ó, tá vendo que ela já fica linda, né? E agora aqui também. Então, prestaram atenção, o pincel sempre assim, para fazer essas partes, porque se você colocar assim, vai acabar tampando o fundo. Que o bonito aqui é ficar esse fundo em evidência, é isso que a gente quer. Se achar que ficou pouco, pode dar mais uma pincelada. Ao contrário, ok? E aqui também eu já passo mais um bocadinho de branco para ficar bem branquinho. E depois aqui a gente vai fazer um acabamentozinho bem giro. Algumas partes eu já fui fazendo e outras não. Vou fazer aqui. É sempre a mesma linhagem. Aqui eu já tinha feito, vou dar só mais um toquezinho. Ok, ali tá escorrendo um bocadinho a tinta. Aqui vocês são espertos e já vão entender qual é a pegada do negócio. Vou fazer aqui.
porque é difícil fazer um vídeo onde se consiga pegar a peça toda, ok? Eu tinha que ter uma auxiliar, mas eu não tenho. Tem a minha filha que tem me ajudado a fazer a edição dos vídeos, né? Já agora, Yasmin, um beijinho, obrigada por estar aí me ajudando nessa parte. Mas aqui eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz aí, tá? Aqui também tá pintado de preto. Eu posso virar assim a mesa, que é pra vocês verem. Ó. Aqui eu fazer a mesma coisa. Ok? E vou dar aqui mais uns retoquezinhos pra ficar. A parte branca é branca. A parte que vai ficar em preto, fica bem pretinho, pra ficar bem giro. Claro que vai ter umas partezinhas que vai ficar escuro, mas não há problema nenhum, tá, gente? Agora dá pra ver aqui embaixo também. Ok? Sem carregar muito no pincel. Ela é bastante pesada. Ok. Pessoas que me disseram que tem medo de pintar. Gente, não precisa ter medo, tá? Porque pra tudo tem um jeito. Se você errar, não há problema. Arranja-se maneira de arranjar. Essa mesa aqui, por exemplo, acho que é a terceira vez que eu pinto ela. Porque eu não estava ainda satisfeita com ela. Eu deixei o tampo dela da cor da madeira e pintei de branco. Eu tive sempre a trabalhar com ela em branco. Mas pronto, fim ao cabo, eu decidi que queria fazer isso daqui, pintei tudo de novo de preto e comecei o trabalho tudo de novo. Portanto, se você errar, se não der certo da primeira, não há problema nenhum. Essa tinta, a Chalk Paint, é muito fácil, ela é a base de água. Eu muitas das vezes nem tiro a que está embaixo, eu passo por cima outra cor, ou faço algum outro efeito, para dar sempre para desenrascar de alguma maneira, tá bem? Não pense que, ai meu Deus, se eu errar eu tô desgraçada. Não. Há sempre uma maneirinha da gente acertar as coisas. E qualquer coisa, se vocês precisarem de ajuda, podem sempre pedir um help aqui que eu vou estar sempre pronta a ajudar. É assim, eu acho que ela tá linda. Mas é como eu disse, eu sou muito suspeita, porque eu adoro isso. Amo mesmo de paixão. Eu acho que dá uma cara completamente diferente. Agora eu vou virar ela aqui para esse lado. Ainda tá aqui, eu vou fazer aqui também essa parte junto com vocês. Se bem que essa parte eu esqueci de dar o fundo preto. Tá a ver, gente? É até bom que ficou assim, vocês conseguem ver. Tá vendo que aqui eu já tinha feito e ficou feio? Eu não gosto de ver assim, porque nem tá branco e nem tá preto. Tá feio, portanto, o que eu faço? Vocês já vão ver aqui essa partezinha. Ó, vou passar tudo preto novamente, com esse pincelzinho aqui, tá? Que dá muito jeito. Vem com ele assim. Procura não sujar a parte que está em branco ali, como eu fiz. Daqui a pouco a gente arranja. E vamos fazer aqui novamente, para depois pintar novamente. Para ficar o fundo bem pretinho, para ela ficar bem gira. Senão fica gira, mas não fica assim tanto. E eu sou muito perfeccionista nos detalhes. Tem que ficar mesmo ótimo. Enquanto não vejo assim que está excelente, que eu olho para a peça e que eu não estou amando, epa, eu nem posso ficar olhando muito, que eu fico sempre colocando defeito e voltando atrás e fazendo de novo. Tá toda a gente achando bonito e eu acho que ainda tem mais aonde fazer alguma coisa para melhorar. Ok, aí o que eu faço aqui? Quando eu quero uma coisa assim rápida, eu tenho aqui um secador. Vamos pôr a mesa assim, que ela não cabe. Quando é peça pequena, eu trabalho sempre em cima de uma mesa, que dá muito jeito. Porque ninguém merece, né? As costas não aguentam. Tá no chão a pintar uma peça assim tão pequena.
Ok? Como ela é a base de água, ela seca bem rápido, tá? Então eu faço muitas vezes, uso aí o secador, que é pra auxiliar. E não sei se vocês estão vendo aqui também, olha, vou passar aqui mais uma demãozinha, que aqui ainda tá aparecer muito preto. Eu quero que apareça depois, aqui nesses vincozinhos a gente vai fazer ali uma manobra para aparecer o preto. Dá também para fazer com o pincel seco, quando você molha o pincel na tinta preta, tira todo o excesso, deixa ele quase seco e depois dá para fazer esses contorninhos. Porém é uma coisa que dá bastante trabalho. E eu tenho outra maneira de fazer isso, que eu acho que fica bem bom. Ó, aqui não carregue muito. E o pincel sempre deitado, ok? Que é para ficar bonito. Essa pintura é muito fácil de fazer, é muito gira, porém ela só fica bem em madeira talhada, tá? Isso daqui não dá para fazer numa madeira lisa. É sempre quando tem assim esse trabalhado. Aí é que fica bonito. Dá para fazer em peças lisas, mas daí é outro efeito, não é esse. Ok? Agora eu vou fazer ali aquele pezinho. Depois a gente vai secar e depois a gente vai finalizar. Depois tem que fazer aqui os contornos que eu vou ensinar vocês a fazerem. Deixa eu ver aqui como é que está desse lado. Só falta mesmo ali. Deixa eu me virar na mesa. Ok, vou fazer aqui que falta. E agora eu vou fazer aqui esse pezinho. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Eu vou tirando sempre aqui o excesso, tá? Não sei se dá pra ver aqui. Não dá. Mas deixa eu mostrar. Então eu molho aqui o pincelzinho, aí eu passo assim. Tiro aqui quase tudo e deixo ali a pontinha bem cheinha. Pra também não ficar pouco. Não pode ficar pouco, também não pode ficar muito. Sempre que você achar que errou, que não ficou bom, não há problema nenhum. Você tem ali a tinta preta, passa novamente, deixa todo preto e faz de novo, até achar que ficou perfeito. Quando achar que ficou perfeito, aí é que vai finalizar. Ai, gente, eu acho que ela tá linda. Eu não me canso de olhar, eu amo demais isso, fica muito lindo. Vou passar aqui para fazer esses contorninhos. Ok, agora aqui também tem mais uns contornos para fazer. Eu vou fazer aqui que é pra gente finalizar. Ok? Aqui, olha, vou mostrar aqui pra vocês. Estão vendo isto? Isto é uma chavinha de fenda. Deixa eu pôr aqui. Peraí. Estão a ver? É uma chavinha de fenda. Bem pequenininha. Eu uso muito essa chavinha de fenda também para tirar os puxadores e isso. A gente vai pegar aqui. Deixa eu ver aqui para vocês verem bem. Aqui, nessas curvinhas, ó, a gente vai tirar o branco. E vai fazer aqui uma espécie de uma lista. Conseguem ver? Ó. Ok? Vou fazer isso toda a volta, que é para dar ali esse detalhe.
continuar aqui e vamos finalizar a mesa, né? Eu parei um bocadinho a câmera, que era para arranjar aqui, para ficar num ângulo melhor onde vocês poderiam ver. Não vão conseguir me ver, mas não importa. O importante aqui é a gente ver o trabalho. Nós vamos finalizar agora. Vocês viram, pronto, eu tinha dado uns retoquezinhos na parte branca, que ainda tinha alguns pontos escuros, e nas partes escuras onde tinha pontinhos demasiado branco eu fui retocando, tá bem? Não há segredo nenhum em fazer isso, qualquer um vai conseguir fazer de certeza absoluta. Agora nós vamos finalizar com cera, tá? Aqui nós vamos usar duas ceras. Nós vamos usar a cera branca, igual eu disse ontem, tá? É cera de acabado, como diz aqui em Portugal, cera de acabamento. E vamos usar também a cera transparente, que é incolor. Vamos usar estas duas, ok? Por que nós vamos usar as duas? Porque as partes brancas, a gente vai usar a cera branca, mas as partes onde tem essas partes escuras, a gente não vai passar aqui a cera branca, porque senão vai estragar. Porque a cera branca, ela deixa mesmo branca, ok? Antes de começar a passar a cera, eu só vou dar aqui mais uma lixada no tampo. Eu vou pôr assim que é pra vocês verem. Deixa eu ver se dá. É só mesmo uma lixadinha, ok? Que é pra ficar bem lisinho. Sem fazer força, ok? Porque se você fizer força, pode chegar até o preto que está embaixo. Portanto, é mesmo só para alisar. Já está. Até aqui na parte de baixo tem umas partezinhas que estão mais grossinhas por causa da tinta. A gente vai dar só aqui um jeitinho, tá bem, gente? É como eu disse, isso daqui é um trabalho manual. E acho que a graça toda tá aí, não vai ficar assim perfeito, porque não é feito por máquina. Se fosse feito por máquina, ia ficar muito perfeitinho. Os trabalhos manuais não são assim. Agora a gente vai limpar o pó. Era bom ter aqui um aspirador, lá em Lisboa eu já tenho um aspirador sempre à mão, que dá muito jeito para esse tipo de coisa, que eu já venho com o aspirador e já aspiro. Mas aqui eu não tenho, teria que trazer lá de cima, ia dar muito trabalho. Eu gosto de ter as coisas já que eu vou usar na mão. Esse negócio de trás, leva, não é comigo. Ok. Já está feito, tirar todo o pó e vamos passar a cera, que é para finalizar. A Chalk Paint vai sempre precisar fazer acabamento com cera, tá? Sempre, sempre, sempre. Ou cera ou verniz transparente. Acho que eu já falei isso no outro vídeo. Então agora a gente vai fazer primeiro as partes escuras e depois vamos fazer as partes claras, ok? Então aqui a cera, eu vou usar esse pincel aqui que já tá sujinho com essa cera e vamos passar aqui. Não precisa passar muito. Aqui você deixa entrar. E agora eu vou passar aqui. Passar em tudo, ok? Todas as partes onde tem o preto nós vamos passar. E depois a gente vai passar com a cera branca no restante, como eu já disse. É assim, há pessoas que passam a cera e já vão dando o acabamento, já vai passando o pano. Eu gosto de deixar secar um bocado e depois fazer isso. Não gosto de passar assim já a seguir, não.
Ok, aqui tá feito já a tinta transparente e agora vamos trabalhar com a tinta branca. Deixa eu me pegar aqui uma coisa para abrir, aqui já tenho. Ó, essa é mesmo branquinha, tá? Essa cera aqui também serve muito para fazer efeito. Por exemplo, às vezes você pinta uma peça toda em cinza e depois quer dar uns toquezinhos em branco, para dar aquela misturada, fica bem bacana. E vamos passá-la aqui. A cera também vai ajudar a deixar bem lisinho, tá, gente? Depois que passa o pano, ela fica bem lisa. Ok. Então, gente, vamos continuando aqui. Agora, eu vou passar aqui a branca, que é para vocês verem como ela é bem branquinha. Vê? Que ela é uma cera de acabamento e também é uma cera para fazer efeitos. Vocês conseguem aí ver bem? Como passamos ali nas partes escuras, já passamos com a transparente. Tem que passar em todos os lugares, tá, gente? Essas partes aqui é bem chatinha de fazer, mas tem que ser. Se vocês querem um trabalho bem feito, tem que ser. Tem que passar em todas as partes. Tem uns pincéis que eles são próprios para cera, mas cá em Portugal é muito difícil de encontrar. Bom, gente, é isso então. Eu passei, como tinha explicado, passei toda a cera branca nas zonas brancas, ok? Esperei secar e depois de seco, você vai pegar um paninho desse. Toda a gente tem esses paninhos em casa. É um paninho fofinho e vai passar em todos os lugares aonde você passou com a cera, tá bem? Que é para dar o acabamento final e terminar o seu trabalho. Depois que passar esse pano, ele vai dar sempre assim não vai ficar brilho, vai ficar tipo um acabamento acetinado assim, bonito. E é sempre preciso, tá, gente? Eu já falei isso, usando a Chalk Paint vai ser sempre preciso. Quando eu for pintar aquele móvel ali, eu vou usar uma cera que não... uma tinta que não é preciso finalizar com cera, tá bem? Mas isso é outro processo, depois eu explico. A Chalk Paint vai precisar sempre, tá bem? Olha, espero que eu tenha sido objetiva e clara na mensagem que eu quis trazer aqui. Espero que vocês entenderam, tá bem? E obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.